Será que não já chegou a hora do brasileiro mudar? Essa é uma pergunta que eu faço agora no início, mas que você só vai responder ao final desse vídeo. Essa semana aconteceu um fato muito curioso. Uma senhora ligou para mim, quem atendeu foi a minha esposa, porque no momento eu estava atendendo um paciente meu, e essa senhora disse para minha esposa que estava sofrendo com artrite reumatoide. Aí eu pensei comigo, legal, eu já curei a artrite reumatoide. Na realidade, dentro da naturopatia, dentro da acupuntura, é muito fácil você curar esse tipo de problema. Mas o curioso da história é o que aconteceu em seguida. Ela fez a seguinte pergunta para minha esposa: mas ele é médico? É muito engraçado isso. Vocês vão entender por quê. Lembra da minha pergunta do início. Você já ouviu falar no Dr. Joe Dispenza? Ele é muito respeitado nos Estados Unidos. Ele, inclusive, eu já falei um pouquinho sobre a vida dele aqui no canal, em um vídeo aqui no canal. E a história dele é fantástica porque anos atrás ele estava participando de uma prova de triatlon quando estava na parte da bicicleta. Ele foi atropelado por um motorista que chocou-se com ele vindo por trás. O resultado disso é que ele teve fratura em 3 vértebras. E por que ele é uma pessoa tão fantástica? Veja só, eu vou repetir o que eu falei ainda há pouco. Muito embora ele seja o Dr. Joe Dispenza, mas ele não é médico. Mas, muito bem, os médicos disseram, olha, você vai ficar paralisado para o resto da vida, você não vai poder mais andar, a gente vai ter que fazer uma cirurgia assim, assim, assim. E depois que foi explicado, ele falou o seguinte para a equipe médica: não. E o Dr. Joe Dispenza, ele fez algo que anos atrás eu fiz comigo mesmo. Ele se curou. Agora presta atenção no detalhe. Eu estou aqui em mãos com um livro de autoria dele. Este livro aqui, Como se tornar sobrenatural. Fantástico. É um dos livros dele. Fantástico. Agora presta bem atenção nisso que eu vou ler sobre o currículo dele, e aí você vai continuar cozinhando na sua cabeça essa pergunta que eu fiz no início: será que já não chegou a hora? Será que já não está na hora do brasileiro mudar? Então, veja só, o Dr. Joe é membro do corpo docente da Universidade Quântica em Honolulu. Veja, no Brasil, só de você falar em física quântica, as pessoas já sentem arrepio, já começam a dizer: isso é coisa de pessoal pirado da cabeça e tal. Mas lá nos Estados Unidos existe uma universidade quântica. Mas, continuando, o Dr. Joe ele também é membro do Instituto Ômega de Estudos Holísticos. Você falar em terapias holísticas no Brasil, aí com toda certeza alguém já vai chegar e vai dizer assim: terapias alternativas. Agora, sabe o que eu acho interessante? Pouquíssimos médicos no Brasil curam, presta bem atenção, curam doenças autoimunes. Assim como qualquer acupunturista, ou melhor, qualquer bom acupunturista, cura, mas acupunturista de escola tradicional, ou chinesa ou japonesa. Qualquer bom acupunturista cura qualquer doença autoimune sem medicações. Mas aqui no Brasil são poucos os médicos que fazem isso. Mas aí vai uma outra pergunta por cima daquela primeira que eu fiz. Quer dizer que você já faz o uso, por exemplo, de corticoide por anos, ainda não se curou, continua sentindo as dores, continua com aquela doença autoimune, mas ainda assim você continua tomando as medicações, e ainda assim você continua chamando aqueles profissionais que realmente estão trabalhando em teu favor, de profissionais que trabalham com terapias alternativas. Só que esse currículo do Dr. Joe Dispenza não para aí. Ele também é membro do Centro de Yoga e Saúde Kripalu em Stockbridge, Massachusetts. Também é membro convidado do Comitê de Pesquisa da Life University em Atlanta, Geórgia. Agora, chegando nesse ponto, deixa eu te fazer mais uma pergunta, e uma pergunta óbvia. Você concorda comigo que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo? Você também concorda comigo que os Estados Unidos têm uma economia muito mais desenvolvida que o Brasil? Por que será? Será que não é por causa também
da mentalidade. Então, eu retorno agora para a pergunta inicial. Será que já não está na hora do brasileiro mudar a mentalidade dele? Bem, eu acho que sim, porque o Brasil ele existe há 524 anos. Será possível que a mentalidade de boa parte do brasileiro não vai mudar ao ponto de, até hoje, o brasileiro sequer sabe votar nos seus governantes e muito menos dar um direcionamento para a sua própria saúde? Pensa direitinho, eu fiz uma série de reflexões aqui. Agora, eu trouxe as reflexões, mas os resultados dessas reflexões, quem vai dar é você. E tudo bem, não tem problema. Se você continuar achando que aquelas terapias que realmente curam, elas são apenas terapias alternativas, tudo bem. Quem acaba se dando bem na história e aproveitando os benefícios de tudo são populações de países desenvolvidos como os Estados Unidos. Muita paz para você. Eu te desejo um fantástico, maravilhoso e abençoado domingo ao lado das pessoas que você ama. Eu estarei ao lado da minha filha, dos meus netos, do meu genro e da minha esposa, e que Deus, o Criador e dono da minha vida, nos abençoe muito. Muita paz para você. Tchau, tchau.